Em mais um capítulo dramático no teatro de guerra russo-ucraniano, as tropas de Kiev fazem mais um movimento ousado no tabuleiro do conflito, atacando outro depósito de munições da máquina de guerra russa. O segundo em um intervalo de poucos dias em setembro, enquanto o Kremlin tenta desesperadamente organizar suas campanhas de recrutamento, onde o líder russo decidiu que está na hora de centralizar o controle. Porque, aparentemente, as filas de voluntários para a guerra não estão tão longas quanto eles gostariam que estivesse mediante a invasão ucraniana de Kursk. Neste episódio, vamos analisar os últimos desdobramentos da guerra na Ucrânia entre os dias 20 e 21 de setembro, com destaque para os ataques ucranianos contra o depósito de munições russa, os ataques em Kharkiv, e como anda as principais movimentações nos mais de 1.000 quilômetros de trincheiras pelo leste ucraniano. Tudo indica que o Kremlin está reorganizando as campanhas regionais descentralizadas de recrutamento de voluntários na Rússia em um esforço federal, sinalizando que o país está atuando nos bastidores do conflito para suprir as demandas de mão de obra necessárias para manter sua máquina de guerra operando no teatro ucraniano. Apesar das alegações anteriores de que a incursão ucraniana no Oblast de Kursk teria causado um aumento no recrutamento de voluntários na Rússia, o presidente Vladimir Putin assinou em 20 de setembro um decreto que cria uma comissão interdepartamental sob o Conselho de Segurança da Rússia para fortalecer as forças armadas russas com militares contratados sem precisar recorrer a uma mobilização nacional da população. A referida comissão coordenará as atividades dos órgãos e organizações do governo federal, regional e municipal na seleção de candidatos ao serviço militar contratado, com o intuito de melhorar o processo de seleção, avaliar os esforços contínuos para atrair candidatos para formações voluntárias e considerar propostas para aprimorar os incentivos materiais e o apoio social aos militares contratados e suas famílias. Autoridades russas afirmaram, em agosto e setembro de 2024, que a incursão ucraniana no Oblast de Kursk levou mais pessoas a manifestarem interesse em se tornarem voluntárias. No entanto, a decisão de Putin de centralizar os esforços de recrutamento sugere que o presidente avalia que a Rússia ainda não está recrutando voluntários em número suficiente para atender às necessidades de mão de obra para sua máquina de guerra. Vale lembrar que Putin assinou esse decreto na véspera do segundo aniversário da mobilização parcial do outono de 2022, o que demonstra sua relutância em promover uma nova mobilização involuntária no momento. As forças ucranianas continuaram suas operações ofensivas a oeste do saliente ucraniano no Oblast de Kursk, em 21 de setembro. No entanto, até o fechamento desta edição, as forças de Kiev não conseguiram reivindicar novos avanços no território russo, com relatos sugerindo uma redução na intensidade dos ataques ucranianos em Kursk, enquanto adotam uma posição defensiva em sua zona maximalista, reivindicada grifada em azul no mapa da tela. No teatro de guerra de Kursk, as forças russas estão reconstruindo travessias temporárias de pontões em Glushkovsky Rayon, perto de Zvanoye e Glushkovo, e recentemente consertaram uma ponte próxima a Zvanoye. Em 21 de setembro, o porta-voz do Comando Operacional Ucraniano informou que entre 6 de agosto e 21 de setembro, as forças russas
lançaram mais de 1.300 bombas planadoras contra áreas no território russo de Kursk, onde as forças ucranianas operam, onde militares ucranianos estão sugerindo que os cidadãos russos ficaram chocados com a capacidade das tropas de Moscou de atacar dentro de suas próprias fronteiras. Ainda em Kursk, entre os dias 20 e 21 de setembro, o exército de Moscou demonstrou a supressão de um ataque ucraniano nos campos do distrito de Glushkovsky. Imagens divulgadas pelo exército russo mostram uma coluna de veículos de combate de infantaria ucraniana usando veículos suecos CV-90 e os tanques alemães Leopard e veículos blindados sendo derrotados a 1,5 km da fronteira em território russo. A ofensiva ucraniana não alcançou seus objetivos táticos nessa direção, mas, até o fechamento desta edição, a batalha ainda continuava. De acordo com um relatório russo, os equipamentos ucranianos foram neutralizados sob o fogo da artilharia russa, drones e helicópteros de ataque. Eles alegaram ter destruído 2 tanques, incluindo um Leopard, 2 veículos de combate de infantaria suecos CV, 98 veículos blindados de combate. Até o fechamento dessa edição, Kiev não comentou sobre essa batalha. No fronte de Kharkiv, o objetivo russo é empurrar as forças ucranianas para trás da fronteira internacional com o Oblast de Belgorod e se aproximar da artilharia de tubo da cidade de Kharkiv. As tropas de Moscou avançaram recentemente de forma marginal ao norte de Kharkiv, em meio a combates contínuos perto de Liptsi e a nordeste de Kharkiv, em Vovchansk, no dia 21 de setembro. Imagens geolocalizadas publicadas em 20 de setembro indicam que as forças russas avançaram marginalmente na área de Dasha a oeste de Hlibok, ao norte de Kharkiv. Em Luhansk, o objetivo russo de capturar o restante do Oblast de Luhansk e avançar para o oeste, no leste do Oblast de Kharkiv e no norte do Oblast de Donetsk, segue em ritmo lento. Entretanto, há indícios de que as forças russas provavelmente tomaram Kislivka, ao sudeste de Kupiansk, e Nevsky, ao noroeste de Kremina, em meio a operações ofensivas contínuas ao longo da linha Kupiansk-Svatove-Kremina. Imagens geolocalizadas publicadas em 20 de setembro mostram que as forças russas avançaram para posições a oeste de Kislivka, indicando que provavelmente tomaram o assentamento, embora este ainda possa ser contestado pelas tropas de Kiev nos próximos dias. No palco de guerra de Donetsk, as tropas de Moscou estão empenhadas em conquistar 3 cidades-chaves na região: Chassiv Yar, Toretsk e Pokrovsk. As forças russas continuaram as operações ofensivas perto de Chassiv Yar nos dias 20 e 21 de setembro, mas não avançaram. O Estado-Maior ucraniano relatou ataques russos perto de Chassiv Yar, a nordeste, perto de Kalinivka e na direção de Maisky, a sudeste, perto de Ivanivsky e Andriivka, e ao sul, perto de Bila Hora. Relatórios ucranianos indicam que a infantaria russa está utilizando buggies, motocicletas e veículos todo-o-terreno para atacar nessa direção,
devido às significativas perdas de equipamentos militares na batalha pela cidade. Recentemente, as forças russas fizeram avanços confirmados no centro de Toretsk e no sudoeste do assentamento. Imagens geolocalizadas publicadas em 20 e 21 de setembro indicam avanços marginais das forças russas no centro de Toretsk e Leonidivka, no sudoeste de Toretsk. Na oportunidade, queremos reforçar que estas imagens não são de um jogo de videogame, e sim do combate real no centro de Toretsk, registrados na primeira pessoa de um soldado ucraniano nos combates. As operações ofensivas russas a leste e sudeste de Pokrovsk continuaram, porém, sem ganhos confirmados em 21 de setembro. Militares russos alegaram que as forças russas operando a leste de Pokrovsk avançaram ao longo de uma frente de 2,3 quilômetros de largura e até 1,24 quilômetros de profundidade a oeste e sudoeste de Hrodivka, chegando à periferia leste de Mykolaivka, embora não haja confirmação visual até o momento. Além disso, as forças russas alegaram avanços de 850 metros a oeste de Ukrainsk, apreendendo a mina de carvão Selidivska, imediatamente a oeste de Ukrainsk. Recentemente mostramos no canal como a torre da mina foi derrubada, visto pelo olhar frio do drone russo. Em 21 de setembro, os militares russos divulgaram imagens da ação na visão do soldado russo na mina. Em Kherson e Zaporizhia, os combates posicionais continuaram, mas não houve avanços significativos relatados. Saindo da frente de batalha, na retaguarda russa, as forças ucranianas realizaram um ataque de drones muito bem sucedido entre as noites de 20 e 21 de setembro, atingindo arsenais russos de mísseis e munições, além de um sistema de radar móvel na Rússia. Imagens publicadas em 21 de setembro mostram explosões e detonações secundárias em arsenais em Tikhoretsk e Tver, com incêndios persistindo ao longo do dia. O Estado-Maior ucraniano relatou que o arsenal de Tikhoretsk continha mais de 2.000 toneladas de munições no momento do ataque, incluindo armamentos fornecidos pela Coreia do Norte. Há indícios de que o arsenal continha mísseis balísticos Iskander e Toshka-U. As forças ucranianas também atingiram o aeródromo de Chaikovka, no oblast de Kaluga. Já o Ministério da Defesa russo afirmou que interceptou 101 drones ucranianos durante a noite, incluindo 18 sobre o Krai de Krasnodar e 3 sobre o Oblast de Tver.
As autoridades regionais do Krai de Krasnodar culparam destroços de drones ucranianos pela explosão no arsenal de Tikhoretsk, declarando estado de emergência local, alterando horários e rotas ferroviárias e evacuando cerca de 1.200 civis. O Estado-Maior ucraniano também informou que as forças ucranianas destruíram um sistema de radar móvel russo, Podlet-K, que protegia o arsenal de Tikhoretsk, sendo este o quinto sistema desse tipo danificado desde fevereiro de 2022. O sistema Podlet-K é capaz de detectar até 200 alvos aéreos simultaneamente a até 300 quilômetros de distância. Elemento essencial para o guarda-chuva da defesa aérea russa. Porém, desde o início da invasão em larga escala, 4 outros sistemas Podlet-K-1 já foram danificados ou destruídos pelos ucranianos. Por fim, Kharkiv foi uma das cidades mais afetadas pelos ataques russos entre os dias 20 e 22 de setembro, com um hotel, um hospital e outras infraestruturas civis atingidas, resultando em muitas pessoas feridas. Esse foi mais um Boletim Militar. Muito obrigado pela sua audiência e se você curtiu o conteúdo, deixa a tua curtida e fortalece nosso trabalho se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação para ficar ligado no próximo Boletim de Guerra.